pai é que seria? Já pensam nisso? Não sei que pai é que seria, espero que fosse um pai um pouco melhor do que fui neto. Seria um pai como o seu pai, é para si? Espero que sim. Calorosas saudações, e no dia de hoje André Ventura chorou ao ser entrevistado por Manuel Luís Goxa, e eu compreendo perfeitamente, eu já chorei várias vezes na vida, mas nunca quando me disseram: Gonçalo, vou meter like neste vídeo. Portanto, meus amigos, para me verem com um sorriso esboçado de orelha a orelha, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 170 mil subscritores. Para lá caminhamos, e relembro que 30 e tal % das pessoas ainda não subscrevem o canal. Portanto, subscrevam e partilhem o vídeo nas vossas redes sociais, grupos do WhatsApp, Telegrams, essas coisas todas, as redes sociais que tiverem. E relembro também o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição, e quem usar o código está automaticamente habilitado a vencer o giveaway de 150 € na Prozis durante o mês de Abril. Portanto, Manuel Luís Goxa entrevistou André Ventura como tinha entrevistado Luís Montenegro, e portanto, sem mais demoras, vamos ver aqui um conjunto de, ora, questões políticas, ora também um pouco de questões pessoais, mas misturados sempre com questão política. Vamos então ver. O senhor não teme um dia que tenha funções mais importantes ser escrutinado, como qualquer político é cada vez mais escrutinado? Manuel, eu acho que sou provavelmente um político dos políticos mais escrutinados da história de Portugal e da história da democracia, em tudo, desde a minha juventude. Aliás, houve até um jornal, uma televisão, que fizeram um podcast de 6 episódios com a minha juventude toda, desde os tempos em que eu nasci. Mas é outro tipo de escrutínio. Até ao tempo em que eu escolhi. Bom, eu tenho, entretanto, foi a atividade política que tive, e acho que ninguém deve ter sido tão escrutinado como eu na vida. Até sabem que namoradas tive, em que seminários andei, onde é que estudei, quem eram os meus amigos, quer dizer, acho que já souberam de tudo. Curiosamente, no seminário já queria que a sua voz fosse uma voz diferente no seio da igreja. Já queria, e isso faz parte da minha revolta de querer fazer mudar as coisas. Portanto, agora... Eu não discordo aqui do Ventura, só um comentário rápido antes de prosseguirmos. Eu não discordo quando ele diz... Bom, teria que fazer uma análise mais a fundo, mas assim, superficialmente falando, eu não discordo que o Ventura seja o político mais escrutinado dos últimos 50 anos. Também por uma simples razão, é que desde que o Ventura apareceu, houve uma espécie de revolução mediática nos meios de comunicação tradicionais e nos novos mídias. No sentido em que a comunicação política, quer por parte dos agentes políticos, quer por parte dos meios de comunicação, foi feita de um modo completamente diferente depois de o Ventura aparecer e antes do Ventura aparecer. Há aqui um marco diferencial. A comunicação política que hoje se faz, em 2025, se compararem, por exemplo, um debate, um discurso, um momento de atores políticos em confronto entre si, é claramente diferente. Façam este exercício. Vejam os debates hoje em dia, vejam as sessões parlamentares e reparem nas diferenças. Muitas dessas diferenças têm a ver com o discurso ou o tipo de discurso que o Ventura colocou como mainstream no mainstream. Isto aconteceu com vários políticos da direita radical ou direita populista, como quiserem chamar, o Trump nos Estados Unidos, em determinado aspecto, sem dúvida, o Ventura aqui em Portugal. Portanto, o Farage no Reino Unido, o Nigel Farage, se quiserem, também é um bom exemplo de comunicação política. Vamos prosseguir. É a voz diferente no seio da política. Eu tive duas particularidades da minha vida que me moldaram muito. Uma foi o seminário, e outra... Já falámos sobre isso. Já falámos sobre isso. Outra foi o ser de um subúrbio, enfim, da classe média-baixa, de um subúrbio de Lisboa, que é Mem Martins. Aliás, penso que é das maiores freguesias da Europa. E isso marcou-me muito. Em que sentido? Numa certa revolta, que eu acho que era transversal às pessoas que ali vivem, e que hoje ainda vivem nos subúrbios, uma certa revolta de sentirem que entramos em democracia. Eu já sou de 83, portanto eu já nasci 9 anos depois da democracia. Sentirem que o Estado foi construído, o Estado português foi todo construído a dar tudo a alguns e a impedir que outros tivessem o mínimo. Quer dizer, enquanto que uns se banqueteiam com o dinheiro do Estado, outros não conseguem pôr gasolina no automóvel, não conseguem pagar renda, vivem em subúrbios onde há excesso de violência, onde os filhos vivem rodeados de droga e de problemas, onde as filhas não podem sair à noite e onde têm medo de ser assaltadas ou violadas, como ontem aconteceu na Parede. Isto é, alguns dizem assim, isso é a inveja dos suburbanos. Eu não acho que seja a inveja. Eu acho que é um sentimento de revolta que nasce em nós e que me marcou para sempre. Estou aqui a lembrar. Eu consigo identificar-me com o que o André Ventura aqui diz. Ele cresceu em Mem Martins. Eu cresci numa zona que também se considera um subúrbio. E muitas das vezes ele utiliza aqui a inveja do suburbano. Não é inveja. Muito pelo contrário. Ele utiliza a palavra revolta, mas eu acho que é mais um sentimento de injustiça, que depois passa à questão da revolta. Eu vi por várias vezes determinadas pessoas em determinados bairros mais complicados, ora barulhos de tiros, ora questões de tráfico de droga a olho nu, se quiserem utilizar essa expressão,
em que havia muitas dessas pessoas que se calhar não trabalhavam, tinham casa paga pela Câmara Municipal ou que tinham rendas ridículas, eram muito baratas. Aliás, o Presidente da Câmara de Louros, eu cresci em Louros, por isso é que estou a usar este exemplo, o Presidente da Câmara de Louros até expôs isso, e finalmente que alguém fala nisso, e o Presidente da Câmara de Louros é do PS, o Ricardo Leão, em que há pessoas que pagam supostamente, ou deveriam pagar rendas de 4,5€ e nem isso pagavam. E conseguiam receber subsídios além disso. Do outro lado da rua, imaginando há um bairro, não é imaginando, é real, estou só a falar de forma genérica para quem não conhece, mas de um lado da rua há estas situações, rendas que são de 4,5€ e as pessoas que lá estão nem pagam, se calhar nem sequer trabalham em alguns casos. Do outro lado da rua temos idosos com 60, 70, 80 ou 90 anos que têm que comprar medicamentos todos os meses, vão à farmácia e perguntam aos farmacêuticos quais são os medicamentos mais importantes porque não têm capacidade financeira para os comprar a todos. Ao que os farmacêuticos respondem: bom, mas se não tomar este comprimido o outro também não faz efeito. E os idosos em questão ficam revoltados, porque do outro lado da rua há pessoas que só pagam renda, ou que deveriam pagar lá 4,5€, ou 7€ ou 10€ e não pagam. E depois esses mesmos idosos que trabalharam uma vida inteira neste mesmo país, chegam a velhotes, aos 70, 80, 90 anos, e não têm capacidade para comprar medicamentos essenciais para continuarem a viver mais anos. Portanto, eu percebo a expressão da revolta, se bem que eu acho que a revolta é uma consequência. O principal é mesmo a injustiça. E eu sei que o que eu estou aqui a dizer, muita gente do sítio, eu estou a caracterizar as zonas de Louros, mas não é só aí. Há mais zonas no país que eu tenho a certeza que quem está a ver este vídeo vai pensar: foi assim que eu cresci, é aqui onde eu moro também. Muita gente se vai identificar com isto. E cada vez mais se vai sentir isto em Portugal. Lembro-me de uma coisa que me disse há um tempo, talvez há 4 anos ou há 5 anos, a quando da sua candidatura às presidenciais. Tem valido a pena, continua a valer a pena o sacrifício que a política lhe impõe para não ser pai, como desejava? Estou a perguntar a um homem que é o defensor da família no seu conceito mais tradicional e conservador. Sim, eu não sou pai, gostava de ser. Eu lembro que na altura disse qualquer coisa do género: não me sinto capaz de pôr um filho ou uma filha nesta sociedade. Ainda tenho essa esperança, porque tenho 42 anos, como disse. Sinto que hoje o que tenho... Mas tem valido a pena este sacrifício? Não tem impedido, mas tem-me afetado muito essa dimensão pessoal e familiar, e há coisas que me levam mesmo a pensar se ser pai ou não. Eu vou-lhe dar um exemplo do que aconteceu o ano passado. Os meus 2 avós faleceram o ano passado, em 2025 e em 2024. Mas que é maternos? Em 2023. Os 2 avós maternos. Os avós paternos já tinham falecido. E a minha avó paterna faleceu em 2021. E isto fez-me pensar muito na questão familiar, que é: a minha avó paterna depois esteve num lar, apanhou o tempo do Covid, e eu, devido às várias obrigações políticas e ao tempo político, não o consegui visitar a maior parte das vezes. E é algo que eu lamento mesmo muito hoje. Sente-se culpado? E sinto-me culpado disso, porque não estive com ela, enfim... Também não poderia estar em termos de confinamento, não é? Não, mas podia ter acompanhado mais, podia ter procurado visitar quando era possível visitar, não o fiz. Aliás, quando ela faleceu, eu estava em campanha autárquica e, portanto, tive que parar a campanha autárquica, se não me engano, para vir a Lisboa. Mas os meus outros 2 avós afetaram-me particularmente, porque, portanto, faleceram, foi há pouco tempo, e nos 2 casos eu não consegui ir ao funeral. Isto fica tão mal de dizer um cristão e um político, porque tinha responsabilidades políticas. Num dos dias, responsabilidades políticas, e no outro dia, porque tínhamos um debate parlamentar importantíssimo, que, aliás, nós tínhamos pedido, e eu não consegui estar no funeral mesmo de 2 pessoas que tinham sido pilares da minha vida. Reparem que claramente isto afeta ao imenso, não é? Até porque no início do excerto que eu aqui coloco, o André Ventura está no seu estado normal, não é? Muito efusivo a falar, muito expressivo. Aqui claramente está mais recatado. E a política tem esta vertente, porque é mesmo muito chata neste aspecto, porque obviamente que ele, porque isto é o lado humano dos políticos, não é? E obviamente que qualquer pessoa quer estar presente, não, como é que eu ia dizer, ninguém quer que os avós faleçam, não é? Mas toda a gente quer estar presente no último momento, que será o funeral, e muitas das vezes as obrigações políticas obrigam a que momentos familiares sejam completamente erradicados ou sejam impeditivos.
o Pedro Nuno Santos falava disso não numa ótica tão má, não é? Como esta aqui, não é? Tão prejudicial como a morte de uma pessoa, mas ele falava na entrevista que deu à Júlia Pinheiro, no facto do seu filho, já não lembro o nome dele, ele disse, mas o filho dele se queixar, que o pai, no caso o Pedro Nuno Santos, não estava muito presente, e isso afetava efetivamente. Por isso é que a vida política, e às vezes chateia-me um pouco, e atenção, eu não sou político, nunca fui, porque o político pressupõe que é pago para fazer atividade política. Mas às vezes chateia-me um pouco dizerem e tal, a vida dos políticos é fácil e não sei o que, não sei o que mais. De esquerda ou de direita, a vida dos políticos é muito complicada. A vida do político não é só mandar larachas no Parlamento, habitantes. Também é, atenção, também faz parte do trabalho deles. Mas isso é o que é mais mediatizado. Tudo o resto as pessoas não veem. Às vezes não é assim tão fácil ser político, não é assim tão fácil ser deputado. O Pedro Nuno Santos, o Ventura, o Luís Montenegro então como Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro em si, seja ele quem for, não é? Tem muito mais responsabilidades. Mas trabalha-se imenso, desgasta-se imenso. Aliás, se vocês virem imagens do Barack Obama quando chegou à presidência dos Estados Unidos e quando sai, é muito desgastante, a diferença de aspecto é brutal. Até se virem o Trump em 2016 e agora, há uma grande diferença. O próprio André Ventura, muito mais cabelos brancos, não é? E essa diferença nota-se depois estes pequenos eventos na vida das pessoas acabam por desgastar mais. E é triste. É o lado mais humano das pessoas, independentemente de serem políticas ou não. Que eu acho que às vezes é bom para um determinado choque de realidade para o público em geral. Quando isso acontece, a gente pergunta-se se vale a pena constituir família quando não conseguimos dar à família que nos acompanhou o tempo todo esse tempo. Que pai é que seria? Já pensam nisso? Não sei que pai é que seria, espero que fosse um pai um pouco melhor do que fui neto. Nunca esperei fazer isto. Nunca esperei fazer isto consigo. Eu nunca esperei estar aqui a fazer isto. Espero que... Mas seria um pai como o seu pai? É para si? Espero que sim. Mas enfim, sim, espero que sim. O meu pai foi um pai presente, que tinha que trabalhar e estar ausente na loja das bicicletas. Tempo, sim. Mas tinha que estar ausente bastante tempo. Mas espero ser um pai melhor do que fui neto. E o que é que um filho ou uma filha poderia mudar em si? Há pessoas que dizem que podia amenizar-me um pouco, podia suavizar um pouco o discurso, o que pode não ser bom também, em termos políticos, mas talvez venha a ter um efeito, se isso acontecer, de alguma transformação, que eu não sei como é que vai acontecer, porque eu, como digo, tenho 42 anos, ainda não tenho um caráter, digamos, ainda não se calhar fechei a minha personalidade completamente. Eu decidi fazer este vídeo por uma simples razão. Não é pela questão do André... Bem, o André Ventura chorou e etc. Obviamente que isto é o acontecimento mais fulcral aqui, mas por um simples exercício de comunicação política. E de como é que... Obviamente que eu não estou a dizer que o André Ventura chorou de propósito, não. Claramente nota-se que é perfeitamente normal. Até eu que estou aqui a ouvi-lo fiquei sensibilizado com determinadas coisas que ele aqui disse, porque se fosse no meu caso, também mexeria comigo e acho que com qualquer pessoa. Mas... é interessante porque eu tinha dito que no outro dia o Luís Montenegro foi ao Manuel Luís Goxa também e o Pedro Nuno Santos foi à Júlia Pinheiro novamente. Há aqui uma rivalidade ideológica neste momento. Eu gostava de ver agora, eu não quero um debate entre o Ventura e o Pedro Nuno, nem o Montenegro e o Pedro Nuno. Eu agora quero um debate entre Júlia Pinheiro e Manuel Luís Goxa, era muito mais interessante. Mas agora falando a sério, em termos de comunicação política, é mais fácil para os políticos em geral ganharem votos quando são entrevistados nestas entrevistas de daytime do que propriamente em debates de 1 para 1 como têm acontecido nos últimos dias, do Montenegro contra o Paulo Raimundo, do Ventura contra a Inês Sousa Real, do Pedro Nuno contra a Mortágua. É mais fácil cativar eleitorado genérico do que propriamente em debates profissionais, por dois motivos. Primeiro, aqui há muito mais espaço nestas entrevistas para os políticos explanarem as suas ideias políticas e, ao mesmo tempo, demonstrarem aquilo que é o seu lado mais humano. E, normalmente, o público em geral vota consoante, do ponto de vista comunicacional, às vezes nem tanto em contundência ou em coerência com as propostas, mas com o feeling, com o ar humano que os políticos transparecem ou não. E, neste aspecto, quer o Luís Montenegro, quer o André Ventura, estiveram muito melhor no Goxa do que o Pedro Nuno Santos na Júlia Pinheiro. Porque isto faz parte da análise, atenção, isto não é estar aqui a mandar habitados sobre isto, estuda-se mesmo. O Pedro Nuno Santos na Júlia Pinheiro, para quem tiver curiosidade, o Pedro Nuno Santos na Júlia Pinheiro falou imenso de política. Muito mais, aquilo foi quase 90% ou 80 e tal % da entrevista foi só de política. Já o Luís Montenegro e principalmente o André Ventura, talvez por ser também uma pessoa mais emotiva, no caso o André Ventura,
aproveitaram bem a deixa para falar muito mais do lado pessoal. Ele aqui até fala das namoradas e não sei o que mais, na parte do escrutínio, ou seja, ele tentou sempre ir buscar partes pessoais para complementar o seu discurso político. E isso, tendencialmente, ajuda, eu não diria a ganhar votos de uma forma direta, mas a ganhar simpatizantes de forma indireta que depois se podem repercutir em termos de votos. E isto é importante, atenção. Por isso é que eu já frisei que o Pedro Nuno está mal assessorado a nível de comunicação. Coisa que não me parece acontecer, pelo menos neste aspecto, no caso do Ventura e do Montenegro também, que nas entrevistas ao Gocha lhes correram bem. Eu convido-vos a ver a entrevista toda, eu deixei só aqui o certo mais sonante, mas é uma boa entrevista, quer de um, quer do outro. Isso quer dizer o quê? Que se calhar ainda posso mudar, que há coisas que ainda podem mudar. Podemos mudar até o último dos nossos dias. Se calhar ainda posso mudar algumas coisas, mas espero não perder esta força e esta vitalidade. E os votos você está a ganhar agora com esse olhar úmido. Não. Olha que é mesmo. Já estão a vê-los cair. É mesmo. Vai ser isto a notícia, já reparou? Acredito que sim. Vai mesmo, mas era expectável, não é? Mas eu não acho que é ridículo dizer que ele chorou de propósito, acho que era nítido, e estamos a falar da morte de duas pessoas, não era o avô e a avó, portanto, obviamente, se fosse comigo ou com outra pessoa qualquer, acho que toda a gente iria ter essa compreensão. Enfim, meus amigos, digam-me o que acham relativamente a isto, sobre a parte do escrutínio, sobre a parte das diferenças e injustiças sociais, sobre a parte da comunicação política de Pedro Nuno Santos nestes programas de Daytime versus André Ventura e Luís Montenegro. O que é que acham sobre isto tudo? Metam like na live, no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais para chegarmos aos 170 mil subscritores. Código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição ou quando fizerem compras no site. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.